os abusos aconteceram por pessoas, eu não gosto de dizer de família, porque para mim não é minha família. Mas infelizmente, né, parentes muito próximos que minha mãe chegou a colocar dentro da nossa casa. E essa pessoa chamou para me deitar na cama e eu era criança, gente, eu tinha o que, 5 anos. E de acordo com o que eu fui crescendo, eu fui tendo conhecimento do que era aquilo. E guardei aquilo por muito tempo. É muito difícil falar sobre esse assunto. Eu venho aqui trazer a minha experiência como vítima de abuso infantil. Minha infância foi de abusos sexuais, sim. Foi traumático, né? Eu sou filha de violência doméstica e também vítima de abuso. E a minha experiência, por mais que dolorida seja, eu espero trazer para vocês como um alerta para as mães, pais e responsáveis que têm criança. Não só que tenha criança, né? Porque é nosso dever também zelar por todas as crianças. Gente, tudo começa quando a criança não é ensinada, né? Não sobre o abuso em si, porque eu acho que é muito pesado ensinar a criança dessa forma, mas sim ensinar de uma forma que a criança possa compreender o que pode e o que não pode. Infelizmente, eu não fui ensinada e quando aconteceu comigo, eu não sabia reconhecer o que era aquilo. Era simplesmente algo que não me fazia bem, que eu não gostava, mas eu não tinha para quem contar, até porque eu não sabia o que era. E sofri, gente, sofri e sofro até hoje. As lembranças não tem como a gente esquecer. E de acordo com o que eu fui crescendo, eu fui tendo conhecimento do que era aquilo. E guardei aquilo por muito tempo. E os abusos aconteceram por pessoas, eu não gosto de dizer de família, porque para mim não é minha família. Mas infelizmente, né, parentes muito próximos que minha mãe chegou a colocar dentro da nossa casa. E essa pessoa chamou para me deitar na cama e eu era criança, gente, eu tinha o que, 5 anos quando isso aconteceu. E me chamou para deitar e daí aconteceu o abuso. Eu saí chorando da cama, minha mãe não me perguntou por quê, ela estava de frente de casa catando a cabeça da minha irmã. E não me perguntou por quê, mas aquilo dali me apavorou. Minha mãe simplesmente achou que era normal, estava chorando, nem ligou, continuou lá, né? E aquilo dali, naquele momento, eu não sabia o que fazer, como contar, porque se minha mãe tivesse me perguntado, tivesse conversado comigo, buscado saber o porquê, eu acho que eu teria falado. Mas assim, era uma coisa que eu nunca tinha passado na minha vida. Então, como eu ia falar, como eu ficava com medo, né? E muitas vezes, gente, a gente se sente culpada, né? Se sente suja por algo que aconteceu com a gente, que a gente não teve culpa, Eu era só uma criança de 5 anos. Eu vejo minha filha de 6 anos e não consigo, né? Não consigo imaginar, não conseguiria aceitar que uma coisa dessa acontecesse com ela. E assim, gente, depois que minha mãe faleceu, fiquei sozinha. Não tinha família, tinha meu padrasto, mas meu padrasto por muitas vezes agredia minha mãe. E tinha 3 filhos, 3 irmãos, né? Meu padrasto tinha 3 filhos com a minha mãe, que eram meus 3 irmãos mais novos. E meus irmãos não estavam mais lá, tudo se separou. Meus irmãos, assim, por parte de mãe e de pai, uma já era casada, tinha já a família dela. A outra saiu de casa depois de outra discussão com meu padrasto e um outro foi morar com meu pai. E eu queria permanecer por conta dos meus irmãos, eu queria cuidar deles. E eu fiquei. Fiquei até ser agredida por meu padrasto, né? Por muitas vezes ele chegava embriagado, me batia, me arrastava pelo cabelo.
E daí, gente, sofri por ter que deixar meus irmãos naquela situação. Mas antes de eu sair daquela casa, aconteceu um novo abuso. Eu já com 11 anos. E o que aconteceu foi que o marido da minha irmã chegou também, né, a me abusar. Então, minha gente, quando isso chegou a acontecer, eu também não falei o que era, né, pra minha irmã, não relatei o que teria acontecido. Vim falar recentemente, porque era uma coisa muito dolorosa pra mim. Porque todo mundo gostava dessa pessoa, ninguém iria imaginar que essa pessoa seria capaz de fazer isso. Hoje em dia minha irmã não tá mais com essa pessoa, não por esse motivo, por outros, porque eu já falei pra ela recentemente o que teria acontecido, né? Mas enfim, gente, o alerta é: cuidado, gente, cuidado com quem você coloca dentro de sua casa, com quem você coloca no ambiente do seu filho. A gente estamos vivenciando, eu creio que não é só agora, gente, porque, tipo assim, quando aconteceu comigo, a gente não tinha conhecimento do que era, mas acontecia sim, então ninguém vinha dizer que hoje está diferente, não, porque antigamente não era falado, não era ensinado. Então ensine a seus filhos, tenha muito cuidado, ensine o que pode, o que não pode, que criança não pode ter segredo com ninguém. E seja o que for, peçam, converse com seu filho para que ele sempre converse, se abra com você. Sabemos que muitas das crianças se calam por medo, por ameaça. Então, por aí, gente, já começa, né, você ganhar a confiança do seu filho para que tudo ele venha conversar com você, que nada vai acontecer com ele se ele contar, caso ocorra, gente, porque a gente sabemos que a maioria dos abusos acontece dentro de casa. Então, infelizmente, o ambiente de casa não é um ambiente mais seguro para a criança. Porque muitas vezes a gente coloca pessoas, né, que a gente jamais iria acreditar que seria capaz. Mas, infelizmente, eu como mãe, eu diria, não confie em ninguém com seu filho ou sua filha, gente. Por que eu digo isso? Porque a maioria dos abusos são cometidos por familiares, parentes muito próximos. Então, minha gente, eu não vou dar relatos de como aconteceu, né? Mas foi parentes muito próximos, então por isso que fico alerta, cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, no convívio, no ambiente que seu filho está. Saiba ouvir o que seu filho tem a dizer. Se ele não fala o que está acontecendo, você vai notar alguma mudança no comportamento. Eu tive mudança no comportamento, eu não falei, mas meu comportamento mudou. Eu fiquei um pouco mais agressiva, né? E então aquilo minha mãe não entendia o que era, não me perguntava, não vinha conversar, ela nunca falou pra mim o que podia, o que não podia. Eu era uma criança, gente, que eu era muito, muito inocente. Até quando isso aconteceu comigo, eu não sabia o que era. Então, assim, por eu nunca ter presenciado, nunca ter ouvido falar o que era, eu não sabia como lidar. Nunca tive uma pessoa de confiança que viesse até mim e falasse pra mim o que era errado, o que podia, o que não podia, as partes do corpo que não podia, que uma menina não deveria sentar no colo de um homem, que era comum. Minha mãe permitia tudo, então, assim, quando essa pessoa chegava lá em casa, me chamava para deitar, minha mãe não ligava. Então, assim, hoje em dia eu não deixaria, não aceitaria jamais que alguém fizesse isso com a minha filha. Serve de experiência, por mais difícil que seja para mim, eu sei que daquilo dali eu pude tirar uma experiência, né? Para não permitir que isso aconteça com a minha filha. Então, gente, muito obrigada por acompanhar. Só espero que vocês tenham entendido, porque eu não dei muitos detalhes. Eu parei de ter ouvido para chorar um pouquinho, porque é um assunto que incomoda a gente, né? A gente é uma ferida que não cicatriza. Aquilo dali vai ficar dentro de vocês, sempre vai vir as lembranças. Então, assim, é pesado também, né, gente? Eu tentei trazer com um pouco mais de leveza, porque, gente, é complicado. É complicado tratar do assunto e estou aqui vestindo a minha camisa hoje para falar para vocês desse tema que é muito importante, né? A gente ter conhecimento e, olha só, gente, pode estar ao contrário, né? Mas tem aqui o número, Disque Denúncia, Disque 100.
Caso você não tenha o filho, mas saiba que alguma coisa aconteceu com uma vizinha do lado, não sei o que, gente, não se cale por medo, faça uma denúncia anônima, ouça a criança, fique alerta aos sinais que a criança estão apresentando. Às vezes uma mudança de comportamento, você acha que é rebeldia, mas na verdade a criança pode estar escondendo algo, né? Então, gente, essa foi a minha experiência, né? Eu espero que isso não se repita. Eu queria que isso não acontecesse com nenhuma criança, né? Porque foge da nossa explicação de ser humano, de mãe, quando se trata desse assunto, né? Uma criança indefesa, pura, inocente. Eu não tenho palavras para explicar, gente. Não tenho de jeito nenhum. Mas, enfim, esse foi o vídeo alerta, né? Para todas as mães ou responsáveis. Fiquem atentas a quem vocês colocam dentro da sua casa, perto do seu filho, converse, ensine. Não é orientação sexual, educação sexual que você vai dar para o seu filho, você vai ensinar as partes do corpo que não pode ser tocada, o que não pode ter segredo com a mãe. Então, minha gente, é isso. Fica aqui o alerta. Não devemos ter segredo dos nossos pais. Deveríamos muito contar aos nossos pais o que está acontecendo na escola ou na sua casa. E não pode deixar ninguém pegar nossas partes íntimas. É isso, minha gente. É da forma que eu ensino para minha filha. E outra coisa, não sei se vocês vão concordar comigo ou vão me julgar, mas criança deve se vestir como criança. Não vulgarize sua filha. Eu não estou afirmando que roupa define caráter. É tipo assim, é difícil falar do assunto porque muitas mães não concordam e sempre acaba vestindo sua filha de forma vulgar, né? Achando que é bonito filmar sua filha dançando, publicar em redes sociais, sendo que por trás pode ter um pedófilo de olho na sua filha. Então tenham cuidado com o que você veste na sua filha, com o que você induz a sua filha a ser. Não que eu estou dizendo mais uma vez que a roupa define caráter, mas não sexualize suas filhas, porque você não sabe quem está observando a sua filha e aquilo dali alimenta mais a vontade. Não vou falar as palavras certas aqui, gente, mas vocês sabem. Então, cada tem a sua opinião. Essa é a minha opinião. Com a minha filha é assim, com a sua pode ser diferente, mas que Deus proteja nossas crianças. É só isso que eu tenho a dizer.